Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Eu, Fausto Oliveira, o único jornalista de economia de fato desenvolvimentista nesse país, volto aqui para fazer mais um comentário a respeito de assuntos que saem aí na nossa imprensa comercial, na imprensa corporativa, a respeito da economia do Brasil. E hoje comentarei a respeito da Miriam Leitão, ela mesma, a principal comentarista de economia do país, cuja opinião todo mundo que acompanha sabe qual é, mas que hoje, no artigo que ela publica no jornal onde ela trabalha, desde sempre não trabalhou no JB antes, mas isso faz muito tempo, né, Miriam Leitão? Se associou ali com a família que emprega até hoje, então continua lá no jornal O Globo. Bom, no artigo que ela publicou no jornal O Globo de hoje, ela faz uma admissão importante. E eu não quero com isso nem fazer um elogio, porque eu não acho que a Miriam Leitão merece elogios, e nem preciso do meu. Muito menos ainda fazer uma crítica pessoal. Né? Eu não faço críticas pessoais aqui, faço críticas às ideias. Né? Faço o debate como o debate deve ser feito. Mas o fato Miriam Leitão abriu um dos seus olhos. O artigo de hoje deixa claro isso. Basicamente é o seguinte, a realidade se impôs. E é claro que eu não quero também fazer uma leitura naif, inocente, ingênua do artigo de hoje. Mas o que diz o artigo de hoje da Miriam Leitão? Ela basicamente vem dizendo o seguinte, que diante da destruição quase total de tantas estruturas tão fundamentais que foram feitas aí nos últimos anos pela austeridade fundamentalista, né, o próximo governo, seja ele qual for, necessitará de relativizar de alguma maneira, ela não diz como, né, as políticas de restrição fiscal. Né? Então é importante, acho que de certa maneira significa algo que a própria Miriam Leitão, que sempre foi a defensora mais feroz do teto de gastos, da austeridade fiscal, né, do corte de ministérios e do corte de verba, e etc, etc, de reformas que são reformas contracionistas e que são usadas com a desculpa da necessidade de sanear o lado fiscal do governo, mas que no final das contas acabam mesmo depauperando as capacidades públicas do Estado brasileiro. Enfim, ela que sempre foi a pessoa que se notabilizou publicamente no debate por defender esse tipo de austericídio, austeridade suicida, hoje, né, faz uma admissão de que a austeridade fundamentalista não tem mais lugar. Muito bom, abriu um dos olhos. E aí ela vem desfiando aquele rosário, dizendo, não, você sabe que a educação agora perdeu muito com a pandemia, porque será necessário investir em conectividade nas escolas, será necessário investir no SUS, porque a sociedade mostrou a sua aliança com o SUS. Cada pessoa que tomava vacina e gritava Viva SUS e postava nas redes sociais, era uma forma de, né, mostrar uma aliança da sociedade com o SUS. Muito bem, tudo isso é verdade. Assim como ela também fala da questão ambiental, da que ela sempre menciona, mostrando como os órgãos ambientais foram dilacerados nos últimos 2, 3 anos aí, né? Eles já vinham dilacerados de antes pela mesma austeridade que ela sempre defendeu, também isso deve ser dito, né? Não se trata apenas dessa ideologia estranha, né, que opta, né, por fazer uma política ambiental contra o meio ambiente, e sim, né, uma austeridade permanente que vinha já de antes, dificultando o trabalho tanto da política de meio ambiente, quanto da política educacional, quanto da política de saúde, quanto da política de ciência e tecnologia, que ela também fala um pouquinho, mas aí sobre ciência e tecnologia, para não esbarrar no assunto de política industrial, ela pega e escreve uma linha, diz assim, será preciso investir em ciência porque foi a ela que o mundo recorreu na hora da pandemia. Olha, tudo isso é pura verdade. Assim, a Miriam Leitão está correta e acho que significa algo, né? Que a Miriam Leitão, sendo ela quem é, tenha feito essa admissão, tenha admitido que a austeridade é, de fato, fundamentalista no Brasil. Né? Existe uma ideologia, uma moral da austeridade, uma ideia de que, de fato, a sociedade precisa, essa sociedade, né, que é tão carente de recursos, precisa ainda ficar mais carente de recursos. Né? Precisa ter menos solidariedade social, precisa ter menos estruturas de apoio, precisa ter menos políticas que incentivem o desenvolvimento interno, né? Para que possa, sei lá, superar as dificuldades ainda maiores com as próprias forças. Aí entra num terreno moral no qual eu prefiro não pisar porque eu não concordo nada e, sinceramente, acho completamente equivocado. Bom, aí o outro lado do argumento da Miriam Leitão, por isso que o nome do vídeo é Miriam Leitão abriu um olho.
que falta abrir o outro olho, né? Que é o seguinte, ela vem construindo esse argumento, que é um argumento interessante, quer dizer, até ela, né, admite que a austeridade é fundamentalista no Brasil. Por outro lado, né, ela diz o seguinte, mas não podemos cair, aí ela volta a ser a Miriam Leitão, né? Não podemos cair no expansionismo fiscal irresponsável. Né? Então aí a gente vê a dicotomia, ficou muito claro, quer dizer, até mesmo os defensores da austeridade mais fundamentalista, como sempre foram, com maior base moral e não base técnica, com a maior base ideológica e não técnica, né, são essas pessoas que até admitem que o negócio que eles propuseram deu muito errado, porém não conseguem admitir, ou pelo menos não conseguem se desfazer dessa crença mais profunda, né, que leva eles a defender esse tipo de coisa. Porque aí rapidamente ela já enxerga no horizonte uma hipótese de um expansionismo fiscal irresponsável que vai trazer inflação, que vai levar o dólar para as alturas, que vai afugentar investimentos e não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Ora, nenhuma palavra sobre, e aí é que é o problema, né? E aí ela termina o artigo. É muito fácil fazer opinião assim, cara. Sinceramente, é fácil demais fazer opinião desse jeito, sabe? Você larga num terço de página superior de jornal de grande circulação, uma pessoa famosa como ela, entendeu? Larga um negócio desse e termina só querendo parecer razoável. Cara, é fácil demais, sabe? Assim, é muito complicado, porra, para um leitor crítico aceitar isso. Porque aí nenhuma palavra sobre como então resolver este problema. Né? Porque aí, desculpa, como resolver esse problema sem fazer uma reforma tributária progressiva? Né? No qual a família Marinho, por exemplo, seja, né, taxada nos seus lucros e dividendos, no qual a família Marinho, né, pague mais no imposto de renda de pessoa física, no imposto de renda de pessoa jurídica, do que, né, as empresas menores, do que as pessoas físicas, né, de classe média. Né? Como fazer isso sem que, né, os grandes estoques de riqueza, né, as grandes fortunas, né, como se diz, sejam também, né, taxados? Como fazer isso sem discutir a questão da taxa de juros, que Dona Miriam Leitão sempre, né, quando pode, defende que suba, né? Porque rapidamente, porque é o seguinte, né? Falou inflação no Brasil, mete juro, mete juro, mete juro. Ela própria cansa de justificar a alta de juros o tempo todo, passou a vida fazendo isso, né? Desde o Plano Real, quando ancorou-se pelo câmbio e jogou-se o juro na estratosfera, né, criou-se esse hábito, né, esse círculo onde, né, fica dando volta ao raciocínio do debatedor de economia neoclássico brasileiro, como ela, né, de que basicamente tem que ter juro alto, porque senão vai dar inflação sim, e vai dar fuga de investimento sim, e vai dar... É isso que o Plano Real montou. E como ela é uma defensora do Plano Real, ela reverbera isso permanentemente. Agora, não fala que a cada vez que o Banco Central aumenta juro, até mesmo para combater a inflação que tem nada de combatível com o juro, né, a dívida pública aumenta mais. Não é... Isso, o povo já sabe isso, Miriam Leitão. O pessoal já aprendeu isso. Aí termina o artigo. Aí não fala essas coisas. Então, assim, porra, trajetória de juro tem que ser decrescente. Não pode estar a terminar o ano a 9, a 10, como vai terminar. Para poder fazer festa da plutocracia da Faria Lima, que lhe paga o salário, né? Então, digamos claramente. E outra... questões, então vamos lá. Reforma tributária, não falou. Imposto de grandes fortunas, não falou. Questão da imposto de herança, não falou. Entendeu? Tudo isso é recurso. Para não dizer aí as discussões mais da teoria monetária moderna, etc., que também retiram validez do argumento da austeridade fiscal. Mas isso eu concordo que tem polêmica e tem muita gente que não tem peito de fazer. Ok, tudo bem. Então vamos trabalhar dentro do marco, né, do convencional, fora do que se chama de MMT. Ora, aí não falar de trajetória de juro? Aí fica muito fácil debater desse jeito. Eu duvido que um artigo como esse pudesse ser publicado num jornal de grande circulação na Alemanha, por exemplo, com esse nível de superficialidade. Simplesmente para parecer razoável. Pô, não dá. Então abra o segundo olho, Miriam Leitão. Não basta abrir um olho só e dizer que a austeridade no Brasil é fundamentalista. Como se, aliás, não tivesse ajudado a construir esse fundamentalismo. Então faça agora, abra o segundo olho e diga, então agora é hora do quê? Né?
expandir os gastos públicos de maneira inteligente, tanto para salvaguardar pessoas e empresas, como também para gerar crescimento através de investimentos públicos, investimentos que gerem multiplicadores. Através de que tipo de recurso? Que se faça uma reforma tributária progressiva que penalize os mais ricos e principalmente as atividades financeiras improdutivas que vivem no galope do ganho há anos em cima da dívida pública brasileira. Dívida pública essa que só encarece quando o Banco Central resolve aumentar os juros cada vez mais. Quer dizer, se não coloca esses elementos na análise, aí qual é a ideia do artigo? É ficar parecendo razoável? Porque o que dá a entender é isso. Né? Então, assim, legal, bacana, né? Até a Miriam Leitão já admite que o teto de gastos é uma ideia estúpida, até a Miriam Leitão já admite que a austeridade no Brasil é, sim, ideológica, moralista, fundamentalista. O problema é o que fazer a partir de agora. Que se crie um novo consenso que diga o seguinte: ora, o Estado brasileiro tem o dever de salvaguardar a sociedade, tem o dever de proteger a economia nacional. Isso não vai se fazer com austeridade. Isso vai se fazer com um outro paradigma. Isso não significa necessariamente expansionismo fiscal irresponsável. Claro que não. Claro que não. Então era isso, pessoal. Obrigado por me assistir aqui. Até uma próxima. Fiquem aí com a Revolução Industrial Brasileira. Tem muito material bom aqui no canal. Convido vocês a conhecer, a ver mais coisas. Um abraço.